Isso provavelmente já te aconteceu enquanto você estava vendo um filme. A história tá no clímax e tudo parece perdido. Nada pode salvar o herói. Mas eis que, do nada, vem uma solução externa milagrosa e agora o dia tá salvo. Vai dizer que isso não é frustrante? Pois bem, saiba que esse recurso que a gente vê com muita frequência em filmes tem um nome: Deus Ex Machina. Quando um problema aparentemente sem solução é resolvido de maneira inesperada e repentina por algum elemento externo. Um personagem, um evento ou um objeto terceiro. Um exemplo clássico disso pode ser visto nos filmes de faroeste mais antigos. Os protagonistas estão em apuros e tudo parece perdido. Até que chega a cavalaria e pronto, situação resolvida. Essa estratégia narrativa não é nem um pouco nova. Ela vem do teatro da Grécia Antiga. Muitas peças daquela época tinham um ponto em comum. Os protagonistas estavam com um problema sem solução, até que do nada aparecia um deus para resolver o problema por eles. Normalmente, o ator que interpretava o deus aparecia no palco sendo içado por uma máquina. Ou seja, a resolução do conflito vinha de um deus surgido da máquina. Ou Deus Ex Machina. A questão é que, com o passar do tempo, esse recurso foi sendo tão utilizado que começou a ficar evidente que ele é meio problemático se a gente parar para pensar em termos de narrativa. Vamos pegar como exemplo a animação Robin Hood, da Disney. No clímax da história, Robin e seus amigos conseguem fugir do castelo em chamas. Enquanto isso, os vilões sobrevivem e, portanto, ainda representam uma ameaça aos heróis. Mas então o filme corta para isso aqui. You know, I thought we'd never get rid of those two rascals, but lucky for us folks, King Richard returned and, well, he just straightened everything out. Quer dizer que no fim das contas não foi Robin Hood que acabou vencendo por completo o mal? Foi um rei que voltou de uma guerra e resolveu tudo? Um rei que a gente só vê por alguns segundos na cena final? Isso já demonstra por que o Deus Ex Machina é frustrante. Esse recurso tira muita força da história e dos personagens. Com um agente externo milagrosamente resolvendo tudo, você acaba fazendo seus heróis perderem protagonismo em um dos momentos de maior importância da trama. Sem contar que o Deus Ex Machina nos passa a impressão de que os autores não conseguiram pensar em uma solução criativa para o conflito. Muitas vezes, autores usam um Deus Ex Machina porque acabaram criando uma situação na história que nem mesmo eles conseguem resolver de maneira muito convincente. Às vezes, o desafio a ser ultrapassado é tão difícil que eles acabam apelando para uma força externa. Assim, a solução nos parece preguiçosa e acabamos insatisfeitos. Mas nem todos os casos de Deus Ex Machina são iguais. Na minha opinião, tem alguns que são muito difíceis de engolir, enquanto outros são um pouco mais toleráveis. Para mim, o pior tipo de Deus Ex Machina é quando a força externa que resolve o problema vem completamente do nada. Quando não teve nada na história que adiantou a existência dessa força externa. Você não fazia ideia de que essa solução seria possível. Provavelmente, o caso mais relembrado disso é o final de Guerra dos Mundos. Você passa a trama inteira vendo o conflito entre alienígenas e humanos. No fim da história, o exército tá lá, tentando dizimar os invasores. Mas então, os ETs começam a morrer por causa de... uma bactéria terrestre? Pois é, no fim das contas, quem salva o dia são bactérias que, para nós, são inofensivas, mas que, por sorte, são mortais para os alienígenas. Só que em nenhum momento da história essas bactérias foram citadas. Nenhuma cena anterior levantou a possibilidade de isso ser algo letal contra os invasores. Essa informação só é repentinamente jogada em cima de nós no final e pronto, você tem que aceitar. Mas nem todo Deus Ex Machina vai ser assim. Algumas histórias pelo menos vão ter um pouco de cuidado em preparar o terreno para a chegada da força externa que vai resolver tudo. Para ilustrar, a gente pode retomar o exemplo que a gente usou no começo desse vídeo. Harry Potter e a Câmara Secreta. É frustrante ver que a solução para o combate mortal de Harry contra o Basilisco veio de uma fênix trazendo na hora certa uma espada mágica? E que a ferida mortal no braço do Harry pode ser curada com as lágrimas da ave mitológica? Sim, é frustrante. Mas, pelo menos, a gente não fica com a impressão de que isso veio do nada. Porque antes, a história nos preparou para isso, ao apresentar a Fênix e ao nos contar que as lágrimas dela têm poderes de cura. E sem contar que o Harry não perde por completo o protagonismo dessa cena, apesar desse Deus Ex Machina. Ainda é ele quem vai realmente matar o monstro. Então esse caso é um pouco mais tolerável, eu diria.
Outro exemplo muito relembrado tá no final de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quando Frodo e Sam estão prestes a morrer na lava até serem salvos pelas águias gigantes. Isso com certeza se encaixa na descrição de Deus Ex Machina. Só que eu acho que ele também é um pouco mais aceitável, porque o problema resolvido aqui não é o grande conflito final. O verdadeiro momento de tensão é o que vem logo antes, quando Frodo se recusa a jogar o anel fora e o Gollum acaba caindo com o anel na lava. Nesse que é o verdadeiro conflito da conclusão, não teve nenhum Deus Ex Machina. Por isso, eu acho menos problemático o momento com as águias depois. E sem contar que, pra mim, tem um caso bem específico em que um Deus Ex Machina pode funcionar muito bem. Em comédias de humor absurdo. Pra mim, não tem exemplo melhor do que A Vida de Brian, do grupo de comediantes britânicos Monty Python. A história se passa nos tempos de Jesus e tem como protagonista o Brian. Em certo momento, ele cai de uma torre muito alta para uma morte certa. Só que então, por sorte, ele vai cair em uma nave alienígena que por acaso estava passando ali do nada. Os ETs deixam ele no chão em segurança e pronto, tá salvo o nosso herói. Em nenhum outro momento do filme a gente vai ver esses alienígenas de novo, e a história não faz questão nenhuma de nos explicar quem são eles. Outro exemplo é o de Corra que a Polícia Vem Aí 2. No final, quando a gente acha que o vilão vai escapar ileso, ele é do nada morto por um leão. Esses dois casos são raros exemplos de Deus Ex Machina que funcionam, justamente porque aqui a solução milagrosa que normalmente pareceria absurda em qualquer filme mais sério, acaba combinando muito bem com o estilo humorístico da história. Praticamente tudo em Monty Python e em Corra que a Polícia Vem Aí já é absurdo e ridículo de qualquer jeito. Então, um Deus Ex Machina acaba não parecendo tão fora de lugar. Pronto, agora você sabe o que significa Deus Ex Machina. Caso você for escrever uma história, tenha em mente a existência desse recurso e procure evitá-lo. Porque assim você se força a criar tramas muito bem desenvolvidas, convincentes e satisfatórias, do jeito que todo cinéfilo gosta. Então é isso. Agora eu quero ver o que vocês têm a dizer. O que vocês acharam de explorar o Deus Ex Machina? E vocês se lembram de outros filmes que usaram esse recurso narrativo? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.